Tem que esperar ainda. Vai dar certo, vai dar certo. Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco aqui simultaneamente pela Rádio Trianon 740M, pela tvetica.com.br, tvexito.com.br. E eu quero lembrá-los que você pode baixar o aplicativo da TV Êxito no seu celular, viu? Basta você solicitar, se você tem Android, se você tem, né, a plataforma da Apple, é de graça. Portanto, vem acompanhar toda a nossa programação de segunda a sexta pela Rádio Trianon 740AM e TV Êxito. Agora, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, você pode e deve nos acompanhar, porque é uma programação diversificada para você. Olha, hoje nós vamos conversar com o quiropraxista, ele que é especialista em qualidade de vida no trabalho, Davi Porto. Como vai, Davi? Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bom, Liliane? Como você está? Eu estou muito bem, uma satisfação enorme tê-lo aqui, viu? A satisfação é toda minha. Muito bom. Eu já começo com isso aqui, olha. Vamos esclarecer para o pessoal de casa o que faz um quiropraxista. O quiropraxista, ele é um profissional um pouco novo hoje no Brasil. Muitas pessoas realmente não conhecem. E é um tipo de profissional que ele necessita fazer uma formação universitária em quiropraxia. Esse tipo de profissional, ele necessita de uma carga horária de formação de 5 anos. Agora reduziu um pouquinho, foi para 4 anos e meio. E é um profissional que vai cuidar estritamente da coluna vertebral. Ele vai também trabalhar em toda a mecânica da coluna, mas principalmente ele vai pensar na saúde como um todo da coluna vertebral. E através da quiropraxia, quiro é mão, praxia é prática. Então, significa, é um tratamento que utilizam as mãos para buscar os seus resultados. Agora, qual é a vantagem de se tratar com uma ciência como essa, a quiropraxia? Eu acho que tem todas as vantagens do mundo, né? Porque hoje, quando a gente pensa em doenças da coluna vertebral, infelizmente, os primeiros procedimentos são medicamentosos. Então, às vezes, você toma o remédio e, às vezes, tem os efeitos colaterais do remédio, mascara a dor. Às vezes, passa o efeito do medicamento e você volta com uma dor ainda maior. E, hoje em dia, quando você fala em tratamento de coluna vertebral, ele é um tipo de tratamento que, infelizmente, muitos profissionais da área de saúde, eles ainda não compreendem muito bem os mecanismos de inflamação e de lesão da coluna. Então, quando a gente recorre apenas ao tratamento convencional, às vezes a gente não consegue tratar a coluna vertebral como um todo, da base do problema, entendeu? Então, vai só no foco. Vai só no foco, né? Vai mais no sintoma, né? Então, é para aliviar a dor e não para reduzir, restaurar a mecânica da articulação da coluna vertebral. Então, acho que uma das grandes vantagens da quiropraxia é poder realmente tratar uma coluna através do mecanismo de funcionamento daquela coluna. Se aquela coluna funciona bem, se ela interage, se as articulações funcionam de uma forma adequada, e aí com isso o quiropraxista ele identifica essas alterações e já restaura a mecânica. Restaura a mecânica de que maneira? Assim, de uma maneira mais rápida ou menos rápida? Bom, vamos pensar assim, ó. Digamos que nós, desde a infância, nós utilizamos o nosso corpo de uma forma inadequada, porque nós, quando nascemos, nós não recebemos um manual de postura, um manual da coluna. Então, aliás, está perto do quiropraxista é um horror, que você não sabe como você senta. Porque ele sabe exatamente se você está corretamente sentado ou não. Já né? tem uma pressão, né? Uma psicóloga. Então, o que acontece, né? Nós utilizamos o nosso corpo de uma forma muito inadequada. Nós não sabemos sentar direito, levantar direito, deitar. E a todo instante nós utilizamos a nossa coluna. Esse que é um dos grandes desafios quando a gente pensa em coluna vertebral, em tratamento da coluna vertebral, porque a gente não consegue repousar por completo aquela estrutura. Diferente de um tornozelo, de um joelho, de um quadril, que você consegue fazer um repouso absoluto, a coluna você não consegue fazer esse repouso. Então, quando a gente utiliza, né, inadequadamente essa articulação, nós acabamos desenvolvendo uma coisinha que o quiropraxista chama de complexo de subluxação vertebral. O que é esse palavrão, né? O complexo de subluxação vertebral, ele é um tipo de uma alteração onde a articulação ela não movimenta de uma forma adequada. É como se, por exemplo, ela movimentasse bem para um lado, mas para o outro lado ela não movimenta muito bem. E essa falha do movimento da articulação leva a um desequilíbrio muscular,
que vai gerar um ciclo vicioso, onde quanto mais desequilibrado está o músculo, mais a articulação vai sofrer, que vai gerar mais desequilíbrio muscular. Então, é o que a gente chama de falha funcional da articulação, que um medicamento ele não resolve. A forma de resolver mesmo é através de manipulações onde você restaura aquela mecânica. Restaurando aquela mecânica, você consegue quebrar esse ciclo vicioso e trazer uma saúde melhor para a mecânica. Mas eu sei, mas quem sente dor na coluna, de coluna, ele não, a pessoa ela fica num estado que ela quer resultado. Por isso que muitas vezes, imediato até, por isso que muitas vezes a busca é muito rápida por uso de medicação ou de medicamentos. Quando você fala em manipulação, você está falando que é possível tirar a pessoa de uma crise a partir da manipulação uma única vez ou não? Em alguns casos, né, e eu diria assim, uma quantidade expressiva mesmo, superando 50% dos pacientes, a quiropraxia, através do seu tratamento, na primeira sessão, nós conseguimos pelo menos retirar, diminuir 50% do alívio doloroso. Oh, meu Deus, é mágica, né? O que é isso? Na verdade, a quiropraxia, quando ela faz essa manipulação, ela segue um princípio, ela segue um grande fenômeno, ela produz um grande fenômeno. Que fenômeno que é esse? Basicamente são dois, né? O primeiro fenômeno é um fenômeno neurológico, onde imagina que você tem no corpo espalhado fibras sensitivas, receptores nervosos de dor e de tato. Então, umas você vai sentir a dor e a outras você vai sentir o tato. Quando você sente dor, vai lá para o sistema nervoso central e ele fala assim, olha, tá doendo. O que a gente vai fazer? Vamos contrair o músculo. Aí ele contrai o músculo como se fosse uma forma instintiva de proteger aquela estrutura. Então você tem dor, você contrai aquele músculo. E você alimenta um ciclo vicioso, que é aquele ciclo de tensão muscular, falha mecânica e vai gerando dor. Quando a quiropraxia intervém, ela estimula o tato em cima da dor. Sabe aqueles estalidos que acontecem na coluna vertebral? Quando a gente mexe a coluna e faz clac. Clac, né? E faz, né? E o pessoal tem medo, né? E tem que ter medo mesmo, porque deve ser feito por um profissional apto, formado academicamente nisso. Mas quando você faz esse clac, né, você faz um grande estímulo, uma overdose de estímulo tátil. E esse estímulo tátil vai fazer com que o corpo diga assim, opa, não é dor, é tato. Porque os dois receptores, eles passam pelo mesmo lugarzinho na medula. Então o corpo ele é binário, ou é 0 ou 1. Se ele sente dor, ele manda contrair. Se ele não sente dor, ele não manda contrair. Então quando você manipula, você inibe essa via de dor e aí, consequentemente, relaxa a musculatura e a sensação dolorosa diminui. O outro efeito, o outro fenômeno, é um fenômeno estritamente mecânico. Imagina um desentupidor de pia, né? Então, nós temos um desentupidor de pia onde a borracha, né? Imagina, aqui está a superfície, aqui é a borracha. Né? A borracha é a articulação. O cabo do desentupidor, ele é como se fosse o osso. E as mãos que seguram o desentupidor é o músculo. Se eu contraio meu músculo, pego a minha mão e mudo a posição do cabo, a articulação vai movimentar. Porém, se a gente faz o movimento do desentupidor, onde cria aquele vácuo na borracha, não é mais difícil da gente movimentar o desentupidor? Com certeza. É a mesma coisa na articulação. Quando existe esse vácuo, essa pressão negativa na articulação, a musculatura tem que brigar mais para aquela articulação funcionar, movimentar. Então, quando a gente abre e faz o clock, né, que é o do desentupidor também, a musculatura ela relaxa e com o mínimo de contração ela consegue movimentar aquela articulação. Então, acaba sendo um tipo de procedimento que tem um retorno rápido, né, um resultado já muito rápido, de mais ou menos 50% de alívio já na primeira sessão, e acaba sendo um dos grandes diferenciais e uma das grandes novidades no tratamento de coluna vertebral. Quais são aí os principais fatores que levam a coluna, Davi, a envelhecer, não é? E também a ser lesionada? Então, quando a gente pensa um processo de envelhecimento, imagina assim, o envelhecimento não tem como a gente inibi-lo, né? Ó, a partir de agora... Quem descobrir tá milionário. Quem descobrir tá milionário, exatamente. Então, imagina assim, tem um envelhecimento da coluna vertebral e você não consegue paralisá-lo. Porém, existem 5 fatores, 5 atitudes, né, situações que aceleram esse envelhecimento. Quais são elas? Número 1, má postura. Então, se você tem uma má postura, você utiliza o seu corpo de uma forma inadequada, senta errado,
levanta peso errado, faz todos esses movimentos errados. Às vezes as mulheres utilizam, por exemplo, salto alto, acima de 4 centímetros. Não vai falar mal do que salto aí... alto, porque é nosso aliado, para as baixinhas. né? Não tem jeito, né? Então, eu acho que é mais fácil paralisar o envelhecimento do que tirar o salto da mulher, com certeza. Né? O salto adequado seria de 4 centímetros? Até 4 centímetros. Até 4? Até 4, não tem jeito. Mesmo os ditos plataformas? Então, o plataforma, dependendo do formato dele, ele tem aquela parte mais alta do calcanhar e aí tem uma parte mais elevada no antepé, né, na parte anterior. Então, ele até acaba aumentando mais ainda, né, o tamanho do salto. Porém, o mais importante é que esses 4 centímetros de elevação, ele seja 4 centímetros de uma posição do calcanhar no chão e ele subindo. Então, os 4 centímetros é baseado nisso. Se for um salto plataforma, onde você não tem essa elevação do calcanhar, não se considera, nesse caso, um salto alto que vai prejudicar a coluna vertebral. Agora, pensando assim nessa questão do hábito postural, ele é um grande vilão, porque se a gente utiliza errado, né, desde do vestuário, utilizamos muito. E o vestuário, por exemplo, é uma situação que influencia na postura, a forma de deitar, de dormir, de todas essas... O vestuário? O vestuário, sim. Por exemplo, uma mulher que usa calça de cintura baixa, né? A calça de cintura baixa, ela força algumas posturas na mulher. Geralmente é aquela postura onde ela senta e ela escorrega o bumbum para dentro. Na verdade, é para não aparecer lá o... né? Você viu, faltou pano, aí senta errado. Exatamente. Então, ela acaba jogando o bumbum lá para frente para esconder, né, não aparecer a calcinha, né? Então, acaba sendo um tipo de vestuário que influencia numa postura inadequada. Um outro tipo de situação voltada à moda que influencia na postura é agora que está entrando na moda, né? Eu falo isso porque a minha irmã é estilista. Tá? Então Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Eu tô adorando, porque junto com o quiropraxista vem aí também... o consultor de moda, né? O consultor de moda, mas ótimo. Vamos lá. Mas é muito... Eu sentei com a minha irmã, né, que é estilista, e nós levantamos alguns itens de moda que podem machucar a coluna vertebral. Isso é muito legal, porque a gente até... Auxilia, claro. E até papo para bar, papo para o lazer, né? Quando você for encontrar alguém com cofrinho aparecendo, né? Você já diz, olha, na verdade não é só seu cofrinho que está feio, não. Que está feio, é sua coluna também. Exatamente. Prejudicada por conta do vestuário. Exatamente. Mas então, por exemplo, o penteado, sabe aquele penteado lateral? O coque lateral? Muitas mulheres agora estão colocando o penteado lateral. A princípio, você olha o penteado e você... É inofensivo, né? Você fala assim, poxa, o que isso vai realmente machucar a coluna? Na verdade, o que acontece? Quando o penteado ele fica só de um lado, a mulher tende a olhar sempre para o lado oposto. Deixa eu fazer aqui um ensaio pro pessoal. Então, eu ponho aqui e, claro, se o meu cabelo está aqui, eu vou fazer isso. Exatamente. Mais do que isso. Porque se você virar do outro lado, você pode desmanchar o penteado. Olha, é uma coisa inconsciente que a gente descobriu por observação. E se você vicia o teu corpo a sempre virar a cabeça para um lado e não para o outro, você pode gerar desequilíbrio muscular. Claro. Se você gera desequilíbrio muscular... Mas aí a gente fala, por exemplo, nesses penteados que só tem o lateral de um lado, né, do lado direito, por exemplo, tem que ser um penteado comum, assim, da pessoa usar diariamente. Numa festa, numa situação pontual, não vai prejudicar. A não ser que você tenha já alguma lesão na coluna relacionada a um desequilíbrio, a um desgaste, e aí você utilize realmente um penteado e o cabelo for longo e for mais pesado, aí pode ser que influencie. Então me ocorreu outro que talvez seja mais comum do que esse lateral, que é o rabo de cavalo. Sim, mas o rabo de cavalo, ele vai totalmente posterior, né? Ele fica totalmente lateral. Então não é nocivo. Ele acaba não atrapalhando, não. Não. Então meninas podem usar o rabo de cavalo à vontade. Porém, um coque que deixa muito elevado atrás, pode, por exemplo, forçar a mulher a nunca encostar a cabeça quando for sentar. É verdade. Numa poltrona, por exemplo. E aí o fato de deixar sempre a cabeça, né, elevada, sem apoio, faz com que a musculatura contraia e gere aí uma sobrecarga muscular. Mas eu quero saber mais da moda e da saúde. Quer dizer, você citou, para você que está chegando agora, citou aquelas calças horrorosas baixas. Aí eu já falo o meu comentário, né? Horrorosas porque deformam o corpo, a menina fica com o corpo, né, estranho. Deus vai lá, desenha o corpo bonitinho, vai lá as menininhas
e que agora não sentem, mas quando fizerem 25, 30 anos, o corpo vai estar realmente moldado àquilo que o tempo, né, de uso de uma calça dessa causou. Qual outra situação que é ruim? Vamos pensar, por exemplo, nesses maxi bolsas e maxi colar, né? É um tipo de acessório muito comum. Eu acho, se eu não me engano, até a maxi bolsa está entrando, agora é uma tendência. De novo. E a mulher já tem o hábito de colocar o mundo inteiro na bolsa. Então, imagina o quanto pesa essa bolsa. É verdade. Agora, você imagina que a mulher ela tem o hábito sempre de apoiar de um lado. Tem sempre um lado preferido, né? Eu acho que para a maior parte das coisas que a gente faz, seja em atividades físicas ou postura, a gente sempre tem um lado predileto. E o fato de ter um lado predileto é perigoso. E o uso, quando você usa transversal, que também não é muito moda, mas enfim, ajuda a compensar ou não? Ele pode influenciar mais no tônus, né, na rigidez muscular do trapézio, que é aquela musculatura aqui do ombro. Porque se a bolsa, né, for muito pesada, você meio que estrangula aquela musculatura. E a musculatura, ela tem um fenômeno, um instinto, né? Ela segue um instinto. Se você pressiona o músculo aumenta o seu tônus, que é uma forma dele se defender, né? Dele se proteger. Se você ficar muito tempo pressionando aquele músculo, você toda hora vai tensionar aquela fibra, vai chegar no final do dia, a musculatura ela vai estar mais desgastada, mais inflamada. Então, o fato de pressionar muito em cima da região do trapézio, né, dessa musculatura, faz com que tensões musculares apareçam com mais frequência. Agora, o que importa é o tamanho da bolsa ou o peso da bolsa? O peso da bolsa. É que a bolsa grande geralmente leva a mulher a colocar mais coisas, né? Porque senão ela fica meio murcha, né? Até fica meio brega, né? Eu acho. Mas o mais perigoso é realmente o peso, né? Um outro acessório, né? Que também parte um pouco desse princípio e que agora vai ser uma catástrofe agora para muitos homens. Gravata. Também pode prejudicar a coluna? Sabe por quê? A gravata, ele simula um processo de estrangulamento no pescoço. Então, esse estrangulamento vai levar tensão na musculatura do pescoço, certo? Mas isso se ela estiver apertada. Se estiver apertada. E, às vezes, não é nem a gravata que está apertada, é o colarinho. É verdade. E aí, vamos imaginar assim, digamos que está toda hora apertada. Então, pressiona, porque até meio... É fora de moda você ver uma gravata com nó frouxo. Então, ele tem que estar justinho. Então... Na maior parte das vezes ele fica apertado. Tanto que o homem, quando afrouxa a gravata, parece que ele se liberta, né? Ele tem um alívio. Exatamente. Agora, você imagina... Vocês tinham que sofrer com alguma coisa, né? né? A gente sofre com salto, sofremos com outras questões e com a gravata. Ainda bem que é só isso, viu? Com certeza. O resto da moda pro homem tá bom, viu, gente? Tá tudo igual, tá tudo só a mulher que se verdade. machuca. Mas assim, agora você imagina associado a um outro grande vilão, além da má postura, que é o estresse. O estresse, ele libera uma substância chamada adrenalina, que é como se simulasse o corpo para uma situação de perigo. Numa situação de perigo, a nossa musculatura tensiona, né? E são microcontrações musculares que preparam a musculatura a estourar, a explodir para uma fuga, para uma situação de perigo. Você imagina isso acumulado durante o dia inteiro, associado a uma gravata que está pressionando o seu pescoço. Como será que esse homem vai ficar no final do dia? Né? Eu não queria estar perto dele, não. Não é à toa que cervicobraquialgias, que são dores na região entre o pescoço e o ombro, bem lá na região do músculo trapézio, são regiões extremamente dolorosas. Agora, você falou inclusive da gravata e falou rapidamente dos maxi colares. Eu queria retomar um pouquinho, porque é realmente um modelo de extravagância, moda, elegância, atualidade, enfim. Existe um peso que a gente tem que ter a preocupação lá na hora da compra? Então, geralmente, né, quando você pega maxi colar, assim, a partir de 200, 300 gramas... Já faz diferença. Já começa a fazer diferença. Então, o ideal é que a pessoa possa senti-lo, né, na mão e ver se na isso verdade, pode... o ideal é que, por exemplo, tudo bem, às vezes é complicado isso, né, porque quando a gente fala em hábito postural, a gente fala também em cultura. E quando a gente fala em cultura, isso é muito complicado da gente quebrar a cultura, né? Então, se você vê, por exemplo, que na moda tá o maxi colar. Então, a mulher ela vai para uma festa e ela vai estar dentro da moda se ela for com um acessório desse tipo ou com qualquer outro tipo de acessório ou vestuário. Fazer com que ela não use é difícil. O que você pode tentar fazer? Reduzir a quantidade de vezes que você usa ou a quantidade de tempo utilizando. Né? Mas tem uma coisa que eu sei que é um acessório, um vestuário, que é um vestuário, na verdade,
que são os biquínis que amarram no pescoço. Aqueles de frente única, né? Ou qualquer outro. E aí, por vezes, eu ouço reclamação de amigas, enfim, dizendo assim, ai, minha coluna está doendo, meu pescoço está doendo. E quando se livra da amarra do sutiã, do biquíni, fala, era isso que estava me deixando tensa. Quer dizer, esse é um cuidado, porque o peso do seio que leva a isso. Sim, não só o peso do seio, mas também o formato, né? A modelagem da própria roupa, né? Não se aplicaria não apenas a sutiã e biquíni, mas também a blusas, né? Tem blusinhas que tem aquela... se eu não me engano, chama frente única. Frente única. E esse tipo, dependendo do formato, né, da modelagem dessa roupa, ela pode naturalmente já pressionar. Também temos o fator, por exemplo, se a mulher já tem uma predisposição. Quando a gente fala nesse caso de predisposição, eu não estou falando em predisposição genética. Eu falo uma predisposição onde ela já tem uma falha mecânica na região, ou seja, lá no meio já está desequilibrado, e ela utiliza um tipo de acessório ou vestuário que potencializa, né, uma sobrecarga nessa mecânica que está falha. Então, é uma outra situação. Por isso que é importante a gente sempre buscar prevenção, né? Buscar especialistas que avaliem melhor a sua coluna para ele dizer, no teu caso, o seu corpo pode receber bem um tipo de vestuário assim. Outras pessoas, ele vai falar assim, não, no teu caso, não é uma boa ideia, né? Então, eu acho que é complicado dentro da moda até a gente padronizar. Falar assim, ninguém mais pode usar bolsa assim, blusa assado. Mas ainda nesse sentido de moda, me chama a atenção outra questão, outro acessório, que são os sapatos. Sim. Alguns sapatos são verdadeiras caneleiras ambulantes, são pesados mesmo, né? E tanto para homem como para mulheres. Tem alguma interferência na coluna? Também tem. Aí, quando ele é muito pesado, ele começa a aumentar, ele sobrecarrega os discos também. Porque na hora que você levanta a perna, você contrai a musculatura e, consequentemente, contrai um músculo chamado quadrado lombar e também a região abdominal, o infraabdominal principalmente, e um outro músculo chamado iliopsoas. Esse músculo iliopsoas, ele é um dos grandes vilões, porque ele é um músculo que faz a flexão do nosso quadril. É ele que levanta o nosso joelho, né? Que levanta a nossa coxa. Quando a gente não, né? As mulheres. Eu jamais usei isso. Mas aí, os homens também usam sapatos, e por vezes apertados e pesados, e por vezes aquelas também botas, né? Para compensar a altura, né? Exatamente. Então, esses calçados, né, que são muito pesados, quando você, ele vai sempre necessitar que você levante mais ainda o seu quadril, que você flexione mais o seu quadril. E com isso vai sobrecarregar esse músculo que chama iliopsoas, que é um músculo que geralmente é responsável pela grande maioria das dores lombares. Então, realmente, o peso de um calçado, ele pode sim influenciar na saúde da coluna, principalmente da coluna lombar. Até levando aquelas dores ciáticas, ou até pensando numa situação de médio prazo e até longo prazo, na sobrecarga de discos e no desenvolvimento de algum tipo de discopatia ou hérnias de disco, né? É claro que a hérnia de disco a gente entra numa outra situação, no outro universo, mas a gente também não pode descartar que um hábito postural desse tipo possa favorecer ou levar a um tipo de desordem. Olha aí, gente, a quiropraxia trata diversos problemas distintos, como dores de cabeça, hérnia de disco, dor costovertebral, dor ciática, síndrome da fadiga postural ou fibromialgia. Como são esses tratamentos? Eles se encontram todos do mesmo jeito na manipulação? Então, cada lesão citada, ela parte de um certo princípio, né? Antes da gente falar dessas lesões, vamos só pontuar os fatores que levam àquele envelhecimento, né? Então, nós tivemos o hábito postural, que isso gera complicações. Temos o estresse, que também gera tensão muscular e vai levar a desequilíbrios e lesões. Nós temos um terceiro item, que é o item nutricional. Ou seja, se você não tem uma alimentação adequada... Também interfere? Exatamente. O seu metabolismo basal e os seus nutrientes responsáveis pela recuperação da sua estrutura mecânica, né? Então, vamos pensar vamos pensar em vitamina D, em cálcio, né? Onde deixa os ossos mais fortes. Vamos pensar na lubrificação das articulações e também até nas substâncias relacionadas aos efeitos, os mediadores inflamatórios. Esses tipos de nutrientes e essa forma de alimentação, ela é fundamental para que você tenha uma capacidade de recuperação nutricional mais rápida. Olha. Esse é um terceiro fator. O quarto fator é o fator obesidade.
Então, quando a gente pensa em obesidade, não vamos pensar apenas numa pessoa gorda, mas vamos pensar numa gestante também, né, onde ela tem uma barriga, né, vindo para anterior, mais protuberante, indo para anteriormente, né? E isso muda o seu centro gravitacional e sobrecarrega a estrutura. Também a grávida, ela tem alguns hormônios que aumentam a flexibilidade da articulação. Então, nesse ponto, a gente para ver e fala assim, poxa, realmente, quando a mulher engravida, a vida dela é pro bebê. Então, o corpo acaba se machucando e se sacrificando para que aquele bebê nasça saudável. Mas aí ele vai nascer saudável. E essa mãe posterior... A mãe, ela vai sofrer algumas sequelas. Pode sofrer. É? Sim. Tá olhando para uma. Não é uma via de 30 regra. 30 quilos a mais na gravidez. E vigiando, viu, gente? E mesmo assim, não foi possível conter e sentir mesmo. Porque eu sou uma antes e depois da gravidez. Mais feliz agora com os meus filhos, porém sentindo mais na coluna. Por conta disso, será? Por conta disso também. Porque você tem uma mudança do seu eixo gravitacional, né? Então você começa a ter lesões em estruturas muito, muito importantes da coluna. Lesões ligamentares, lesões no disco, lesões musculares, né? Porque a musculatura acaba contraindo mais para poder segurar aquele bebê. Tanto que o que é recomendado quando uma mulher projeta um bebê, fala assim, eu quero realmente engravidar, é antes da gravidez, ela reforçar a musculatura. Ela passar num especialista em coluna vertebral, pode ser um quiropraxista no caso, que tem esse foco funcional, e ele vai dar todas as orientações para que prepare a estrutura mecânica dela para receber aquele bebê. Isso através de quê? De exercícios? Exercícios posturas? Associados a manipulações, ajustes na articulação. Então a gente restaura a mecânica, deixando a mecânica da articulação solta, com um movimento mais estável, e ao mesmo tempo fortalece o músculo para segurar melhor aquela estrutura. Muito bem. E tem um último fator, que é o quinto. Esse é um dos mais importantes. Não, mas ainda é da obesidade eu quero falar. Tá. Na obesidade, nós falamos de uma situação que não é um problema, é uma alegria estar grávida. Mas tem a outra que o que o quiropraxista entende por obesidade? É uma pessoa que está quanto acima do seu peso. Aí não vale aquela regrinha do IMC, não. É algo assim, 5 quilos, 10 quilos a mais? O que é? Então, depende muito, né? Quando a gente fala realmente do IMC, é por que essa regrinha do IMC quebrou, né? Porque a regrinha do IMC, ele é baseado na altura relacionada com o peso. Só que, se a pessoa é uma pessoa que faz musculação e fortalece toda a estrutura e deixa mais inchado, ele vai substituindo a massa gorda da massa magra, né? Então, a pessoa fica pesada e aí o cálculo do IMC não dá certo. Não dá. Né? Quando a gente fala em peso, vamos pensar assim, na estatura, digamos que a pessoa tem 1,70, né? Pensando em massa gorda, né? Não vamos pensar em massa magra, porque massa magra a gente subentende que é um músculo bem desenvolvido que vai segurar melhor aquela estrutura. Então, gera uma certa estabilização. Aí até visualmente dá para você ver se é massa magra ou não, né? Dá para saber, sim. Dá para saber. Mas quando a gente fala em obesidade, eu acho que a gente tem que pensar realmente na massa gorda. Né? E quanto a mais? Então, por exemplo, se tem um homem de 1,70, né, ele não poderia superar aí os seus 75, 80, já começa a influenciar no funcionamento da coluna vertebral. Então é melhor ir por esse caminho, da altura. Sim, pode ser. Vamos pensar na última casa, né? Então tem 1,70. Então, pensando nesse 70, não exceda para 75, tente se manter mais ou menos entre os 72 a 66, 67. Isso assim, sem fazer cálculo de IMC, é mais um chutômetro num sentido de... Não, mas isso pensando em massa gorda, tá? Sim. A massa magra... Essa é bem-vinda. Ela é bem-vinda. É claro que depende muito do tipo de fortalecimento. Aí vem o quinto vilão, que é o desequilíbrio muscular. É o sedentarismo. Então, o sedentarismo, ele é um dos grandes precursores do desenvolvimento de doenças da coluna vertebral. Por quê? Se você não tem uma musculatura forte, você não segura aquela articulação. Tanto que tem uma doença que foi citada, que é a síndrome da fadiga crônica. Essa doença, ela é muito mais comum de ver do que a gente imagina. É super comum mesmo na clínica, eu sempre vejo síndromes de fadiga crônica. E às vezes essa fadiga crônica ela existe em até pessoas que praticam atividade física. Olha. Por quê? Porque o músculo das costas, né, o músculo da coluna vertebral, ele é um músculo que ele precisa ser resistente, ele não precisa ser explosivo como um bíceps, né, a musculatura do braço, da coxa, porque ela precisa realmente estourar, né?
Já o do... Estourar para dar o contorno? Estourar no sentido de por um golpe, um movimento brusco, ou uma carga muito forte em uma sessão só, em uma série só. Então, geralmente, que a gente fala de um fortalecimento de explosão muscular, né? Uma característica de explosão muscular. A musculatura da coluna vertebral, ela tem que ser resistente, ou seja, ela tem que segurar você na maior parte do seu dia, Então, se você tem uma musculatura que tem um desenvolvimento hipertrófico, ou seja, que ele se desenvolve através da explosão muscular, né? O seu corpo ele não se adapta à necessidade real da coluna vertebral. Então, você às vezes vê pessoas trabalhando, fazendo exercícios de musculação, são todos fortes, musculosos, mas você vê que a coluna ela não é bem fortalecida, ela não é resistente. Então, a síndrome da fadiga crônica é aquele caso onde o paciente ele tem dor em tudo quanto é canto da coluna. Então, começa a doer lá no bumbum, aí daqui a pouco subiu lá para o meio das costas, aí foi para o ombro, aí daqui a pouco vai lá para baixo, ou seja, ele vai flutuando. E é um tipo de paciente, um dos diagnósticos diferenciais da síndrome da fadiga crônica ou síndrome da fadiga postural, é que a pessoa não consegue encontrar uma postura ideal para ela. Ela sempre senta, tudo doendo. Parece que ela não consegue segurar o corpo dela. Sim. Ela sente que o corpo está pesado. Ela fala assim, Davi, quando são pacientes meus, Davi, eu não consigo ficar na mesma posição. Eu sinto que meu corpo não segura. Isso é a fadiga postural. Ela não aguenta e aí vai lesionando as articulações e fadigando as musculaturas e gerando inflamação. Nossa, tá gostando? Não vamos parar por aqui não, ainda tem muito mais. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Não existe justiça sem advogado. Um programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução, porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira, não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonha em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. Hoje recebendo aqui o Davi Porto. Ele que é quiropraxista, gente, especialista em qualidade de vida no trabalho. Já já nós vamos tratar aqui das profissões que mais comprometem a coluna, a sua postura, viu? E as que favorecem também. Olha, eu quero contar para vocês que a título de curiosidade também, eu quero saber o que ele pensa sobre isso, que a cantora Madonna leva o seu quiropraxista em suas turnês. Após cada show, ela faz um tratamento com ele para reduzir os sintomas do estresse e das dores no corpo aí causadas pelas apresentações. Eu fico aqui pensando, é exagero, capricho ou necessidade, hein, Davi? Não, Liliane, na verdade é uma necessidade. E é uma necessidade que não só a Madonna, graças a Deus, encontrou, né, essa luz, mas que todos os cantores, todas as pessoas que trabalham com o corpo precisam ter, né? Você imagina, o seu corpo é o seu instrumento. Se você não tiver uma boa atenção a esse instrumento, você para de trabalhar. Ele desafina. Exatamente. Quebra. E quando a gente pensa na cantora, eu tenho a experiência de atender muitas atrizes e cantoras de musicais e elas desenvolvem uma lesão que é uma lesão na região da ATM. O que é isso? Articulação temporomandibular, é a articulação da boca. Existem 2 pares de músculos que são responsáveis na abertura e no fechamento da boca. São músculos pequenininhos que chama pterigoide. Esses músculos, geralmente, pela utilização excessiva, né, desses profissionais, ela é uma musculatura que fica tensa. E aí ela acaba inflamando, gerando dores no pescoço, dores na própria TM, dores de cabeça e dores até no resto do corpo mesmo, na coluna vertebral como um todo. Então, acaba sendo um tipo de ofício, no caso da Madonna, que é cantora e também bailarina e tudo mais, a quiropraxia ela acaba se encaixando muito bem, porque ela vai restaurar a mecânica da TM, preservando sempre esse processo de abertura e fechamento da boca, e também ela vai restaurar toda a mecânica da coluna dela para que ela possa utilizar o corpo com uma performance maior. Você imagina assim, você vai usando o seu corpo vai gerando vários probleminhas que inicialmente são misteriosos, mascarados, estão lá adormecidos, né? Você não percebeu isso, mas que começa a influenciar no funcionamento, na performance do seu corpo. Então, se o seu rendimento era 100%, conforme a vida vai passando, o seu rendimento começa a ser de
70%, 60%, 50% e vai caindo, seu corpo vai se sentindo pesado e as dores vão vindo. Nós estamos falando de uma profissão que é de cantor, atriz, bailarino, enfim. Essas que realmente requerem mais do corpo visualmente quando você vê uma apresentação como essa, inclusive. Agora vamos falar de outras profissões? Vamos. De quais, assim, você destacaria aí como também grande necessidade teria de um quiropraxista por perto? Olha, eu, por exemplo, já estou querendo requisitar aqui para a TV Êxito mesmo. Né? Fausto Camus e Flávio Genari, vamos deixar o quiropraxista aqui para atender a gente aqui, porque estar sentado muito tempo ou estar de pé muito tempo, o que prejudica mais? Na verdade, ambos, né? Eu acho que a postura ideal é aquela que te permite mudar de posição. Tá. Não é utopia, eu acho que é falha conceitual até dizer a sua postura ideal é sentado assim para sempre. Não. Eu acho que você tem que ter essa condição, essa capacidade, essa possibilidade de você mudar de posição sempre que puder. Então levanta, dá uma espreguiçadinha, vai beber uma aguinha, volta. Eu acho que é importante alternar a posição. Quando a gente pensa em trabalho, em profissão, infelizmente todos os tipos de profissão levam a uma sobrecarga na coluna vertebral. Por quê? A coluna vertebral ela é uma estrutura única, totalmente complexa e que ela é exigida em todos os momentos. Seja você dormindo ou acordada, ela está trabalhando. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em profissões, vamos pensar em ambientes de trabalhos distintos, né? Vamos pensar primeiro naquele profissional que trabalha sentado na frente do computador, o famoso back office, e é aquele cara que vai ficar lá 8 horas, pelo menos ali sentadinho, claro que tem um horário de almoço, mas às vezes se empolga e fica lá até 10 horas da noite trabalhando, workaholic. Quando a gente pensa numa situação dessa, você imagina que temos uma coluna que ela fica viciada numa postura e um músculo que já não consegue mais trabalhar direito porque ele já fadigou, ele já cansou, não aguenta mais segurar o corpo naquela posição. E aí você começa a desenvolver alguns tipos de desordem, né? Desordens que envolvem desde lombalgia, problemas no pescoço, problemas na região dorsal, que é no meio das costas. Então, uma série de lesões na coluna vertebral começam a vir. Quando a gente pensa ainda nesse profissional de back office, nós temos que imaginar o seguinte. Nós temos que imaginar que, dependendo da posição do computador, na posição daquele posto de trabalho, pode potencializar alguns tipos de lesão. Por exemplo, se você tem um monitor, uma tela de computador mais baixa, ou é um profissional que tem o hábito de trabalhar sempre com um notebook, onde ele fica com a cabeça baixinha, isso leva a uma sobrecarga na mecânica da nuca e gera uma alteração que a gente chama de cefaleia tensional cervicogênica. É um palavrão, mas na tradução da palavra, cefaleia é dor de cabeça, tensional é por tensão e cervicogênica é de origem, gênica de origem, cérvico, origem Essa cervical. foto que a gente está mostrando aí, o correto e o errado. Por vezes, o errado prevalece sobre o correto. Exatamente. Né? Você pode ver que no correto, você tem uma coluna ereta, né, com apoio... Isso aí está errado. Essa é a postura errada. Né? Se voltar lá na outra posição, a coluna certa é aquela que você tem o apoio lombar totalmente no encosto da cadeira. Olha como que são os pés. Você está apoiando né, o pé naquele descanso de pé. Isso faz com que você diminua a sobrecarga na região da lombar, porque quando você não tem nada, você não tem nada apoiando, você escorrega o bumbum lá para frente. E aí você começa a inflamar, a sobrecarregar as estruturas lá do bumbum, lá pertinho, dando aquela famosa ciatalgia, né, a dor ciática. Exatamente. Quando você, por exemplo, trabalha com um notebook muito baixo, a sua cabeça acaba anteriorizando lá para frente. Né? Ela vai lá para... É como se você tentasse entrar na tela, né? Tá. E nessa você acaba levando a tua cabeça muito para frente e contraindo a musculatura da nuca, gerando... esse é um exemplo típico. Nesse caso é um tablet, que é pior ainda. A gente pode até dar um gancho, né? Vamos pensar que hoje a gente não trabalha só com notebook ou com desktop, né, computador. Mas muitos profissionais hoje são mobiles e também trabalham com tablets e tudo mais. O tablet, ele tem um peso. Esse peso a gente sustenta ele. O notebook a gente deixa em cima da mesa. Né? Mas um tablet a gente já tem que segurar. O fato de segurar, a gente já começa a tensionar o ombro. E a gente acaba flexionando muito a cabeça para poder trabalhar com o tablet. Então, agora, quando a gente começa a ver o avanço tecnológico, a gente começa a perceber que a tecnologia, aos poucos, vai detonando, vai machucando, minando a coluna vertebral.
Então, a gente tem que seguir na mesma velocidade da tecnologia, tentando pensar em hábitos posturais saudáveis, que mesmo um tablet ou um uso excessivo de celular possa também trazer lesão. O celular também é outro exemplo. Você, quando está com o celular, você sempre fica com o celular baixo e você flexiona a sua cabeça. Agora, você imagina você ficar lá no WhatsApp, nos aplicativos hoje de comunicação, que vira e mexe, acabam machucando e forçando aquela estrutura cervical, né? Então, pode levar a lesões também. Isso num ofício, num trabalho que seja back-office de escritório. Vamos pensar num outro que eu tenho dó quando eu olho. Qual é? Aquele homem, aquele rapaz que trabalha em alvenaria, em construção. É um tipo de trabalho que ele é muito árduo para a coluna vertebral, porque não existe... Peso é uma constante, né? E você acaba pegando de qualquer jeito, e muitas vezes para você instalar alguma coisa, para você poder construir alguma coisa, ela te obriga a adotar uma postura de torção, você realmente fica todo torto, agachado, olhando para cima. Então, são ofícios que minam muito a coluna vertebral. Então, eu quando olho esse tipo de profissional, eu falo assim, poxa vida, né? Precisava de uma orientação. Precisavam de um quiropraxista, de um especialista em coluna vertebral, porque é um tipo de profissão que machuca muito. Um outro exemplo que é super comum, todo mundo conhece, já conheceu um profissional desse, a diarista. A diarista, ela também, para você limpar uma casa, tirar o pó de tudo, né? Você muitas vezes tem que tirar o pó lá debaixo da mesa, é uma mesa baixinha, ou levantar o sofá, ou mudar o sofá de posição para tirar a sujeira de baixo. Quem tem cachorro em casa sabe como que é, né? É pelo em tudo quanto é canto. Então, a diarista sofre muito também com doenças da coluna vertebral. E quando a gente pensa em doenças da coluna vertebral para um profissional desse, que precisa do corpo para poder trabalhar, dá dó, né? Nós temos uma estatística de quantos brasileiros sofrem da coluna? Temos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, olha que bomba, 85% da população mundial vai ter ou já teve um episódio de dor nas costas. Olha. Que já influenciou em alguma atividade produtiva dela. Olha. Você imagina, 85% da população mundial. É uma pandemia. Todo mundo, praticamente, dá para dizer, quase todo mundo vai ter dor nas costas. Então, quando a gente pensa numa estrutura dessa, e o fato da gente nascer e não ter um manual de instruções da coluna vertebral, nos leva a pensar o seguinte, temos que realmente mudar a nossa atitude e buscar inibir aqueles 5 fatores que eu falei, estresse, postura, obesidade, fator nutricional e sedentarismo. A gente tem que ter esses 5 muito bem... E para o quiropraxista, eu adoro isso, eu aprendi faz pouco tempo e aprendi com o Davi, viu? Que é uma massagem que você faz na própria coluna, não é isso? Você coloca ela no lugar, não sei explicar. Na verdade, são técnicas de alongamento, né? Para você poder esticar aquela musculatura. Isso. E esticando o músculo, você acaba quebrando, reduzindo alguns níveis de tensão, alguns pontinhos de tensão muscular, favorecendo uma mecânica da articulação. Nesse caso, o que faria, né? Tá em 4 apoios, né? Com o joelho apoiadinho, e aí você joga o quadril lá para baixo, quase encostando o bumbum no calcanhar, e aí você vai esticando as mãos lá para frente para espreguiçar. E aí depois você levanta, e aí faz uma posição como se fosse aquele gato, sabe? O gato que na hora que ele fica meio arrepiado, e também vai esse movimento de flexão e de esticar, é um tipo de alongamento legal para fazer no dia a dia. Agora, eu fico imaginando assim, como leiga, né? Quando você acorda, e tem gente que dorme e acorda na mesma posição, curioso. Ou tem gente que se movimenta muito, mas enfim. Quando você acorda ou quando deita, não seria um momento especial para você se dedicar a acordar o seu músculo, acordar o seu corpo? Ou seja, não é ficar fazendo super alongamento, mas é se esticar, é mexer com o seu pescoço para não deixar que ele fique enrijecido. Isso ajudaria de alguma forma? Ajuda. Se a gente for parar para... Ou machuca também, né? Não. Eu acho que se a gente for parar para pensar assim, o que é o ideal e o que é o real, né? O ideal é que não existisse todo esse estresse de trabalho, não existisse toda essa pressa. Você já ouviu falar do síndrome da pressa? Né? A síndrome da pressa... Estamos vivendo todos essa situação. Pois é, a síndrome da pressa faz com que a gente acorde pulando desesperadamente porque perdeu a hora. Às vezes a gente torce para segurar mais 5 minutinhos, 10 minutinhos dormindo e acorda correndo já para tomar um banho, já se arrumar, tomar um café e já ir. Isso se consegue tomar um café.
Então, muitas vezes, a gente não faz o alongamento, né? Por causa disso, não tem tempo para poder se alongar. Mas é o melhor dos mundos, né? Seria se a gente acordasse com calma, sem ter que sair correndo para trabalhar ou fazer outro tipo de atividade. E aí você vai, se alonga, vai ficando na cama até você realmente se despertar por completo. E aí sim, nessa hora, você levantar. Então tem alguns alongamentos que você puxa as pernas, né? Você está deitado de barriga para cima, aí pega os joelhos e dá uma puxadinha como se fosse encostar o joelho no tronco. Tem técnicas que você torce um pouquinho a lombar, não para estralar, mas só para alongar, né? Tem vários tipos de exercícios que a gente pode fazer. Cabe aí uma orientação mais detalhada de um profissional que vai fazer realmente uma avaliação mesmo presencial, né, e dizer, de acordo com a sua necessidade, qual tipo de alongamento é importante para fazer. Mas seria interessante, seria o melhor dos mundos, você se alongar antes de realmente, de fato, acordar, né? Seria o ideal. E também dar uma alongadinha antes de dormir, se preparar para dormir. Sabe um outro tipo de conduta, até quando a gente fala em situações de repouso, que é muito legal? Bolsa de água quente. Ah, é? Bolsa de água quente, ele acaba sendo um relaxante muscular natural. Embaixo do chuveiro, dá para ficar lá na água quentinha ou também não faz bem? Então, se eu tivesse que escolher entre bolsa de água quente e chuveiro, água, eu escolheria a bolsa de água quente por dois motivos. Ela vai no local. Primeiro que assim, a água quente, ela tem que ficar muito tempo ali no corpo para ela penetrar mais profundamente e realmente dar o efeito do relaxamento muscular. Tá certo que o jato da água, ele pode trazer um certo relaxamento, porém, ele não é tão eficaz como uma bolsa quente que mantém aquela temperatura por 30 minutos, 1 hora. E um outro ponto é um ponto sustentável, né? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, vamos economizar água, né? Coloca só um pouquinho lá na bolsa e por aí só faz o aquecimento muscular. Então, não precisa ficar muito tempo no chuveiro, ali 1 hora, meia hora, deixando a musculatura aquecer para poder realmente relaxar. Tente usar a bolsa quente, que já vai ser muito útil. Tá gostando? Não paramos por aqui, não. Com certeza você está aprendendo e muito. Eu, por exemplo, fico fazendo aqui a consulta ao vivo, né? A gente tira as dúvidas e entende um pouquinho mais como cuidar do nosso corpo, como não maltratá-lo tanto, né? Assim, agora, para o quiropraxista, o que é o exercício físico? Tá. O andar já bastaria? O caminhar já bastaria? O que é não ser sedentário para o quiropraxista? Então, para o quiropraxista, infelizmente, só caminhar não é o suficiente. Não? Não. O caminhar, ele vai fazer um trabalho aeróbico, né? Ele vai mexer o teu corpo como um todo, mas ele não vai desenvolver resistência muscular postural. Ela não tem essa característica. Qual que tem essa característica? Exercícios que a gente chama de exercícios isométricos. São exercícios que a gente contrai o músculo estando parado, sem movimentar, né? Por exemplo, o braço, né? Isso aqui é um exercício que a gente chama de exercício dinâmico, né? A gente movimenta ele. O isométrico, a gente fica parado, contrai a musculatura e vai segurando. Um tipo de prática, né? de atividade que faz bem a isometria é o famoso Pilates. Pilates é muito legal. E hoje, quando a gente fala assim, mas o Pilates ele é um tipo de exercício que é um pouco caro comparado com as demais práticas de atividade física, é uma realidade, né? Então, nós temos algumas variações, algumas formas da gente tentar fazer um tipo de exercício isométrico, às vezes até nem gastando tanto dinheiro, né? Ao invés de, por exemplo, ir para um estúdio, se tiver, claro, condições de fazer um estúdio, faça pelo menos umas 2 vezes por semana, seria legal, 3 vezes por semana, ideal. Né? Mas digamos que não está batendo na minha conta, não estou conseguindo fazer o Pilates, não desista da sua vida. Você pode fazer outras coisas também. Numa própria musculação, academia de ginástica, tem aulas de mat Pilates, né? Que são aquele Pilates que é feito no solo mesmo. É um tipo de exercício isométrico que você pode fazer que gera uma boa resistência muscular. Então, numa própria academia de musculação, essas aulas de Pilates, que geralmente faz parte do pacotão da academia, geralmente ele já pode atender muito bem a necessidade. Mas eu não tenho ainda condições de, por exemplo, fazer uma academia de musculação. Minha vida acabou? Não. Tem mais uma outra opção. Fazer o exercício em casa mesmo. Então, para isso, o que você precisa? Se consulta com um especialista, ele vai passar os exercícios para você,
vai treinar, deixar tudo bonitinho e você pratique em casa e de vez em quando, né, esporadicamente, se consulte novamente com esse profissional para ver se seu músculo está caminhando no lugar certo. Agora, o que é esse benefício com a musculação? É repetir, né, ter um número de repetição maior, um gradativo aumento do peso nessas repetições. O que é isso? Para que o tônus muscular realmente receba o que ele necessita. Quando a gente pensa num fortalecimento isométrico, num fortalecimento de resistência muscular nesse sentido isométrico, a gente pensa sempre em tempo. Então, quanto tempo você segura contraindo aquela estrutura? Então, digamos que eu segurei 30 segundos, 1 minuto, né? Se eu seguro só 10 segundos, digamos, eu levantei lá minhas costas, estou mantendo ela lá segurando, só que eu não aguento 10 segundos, né? E 10 segundos, puxa, já estou cansado. Significa que a sua musculatura está fraca. Ela tem que aguentar aí pelo menos 1 minuto segurando aquele peso ou aquela posição que você adotou. Então, quando a gente pensa em exercício isométrico, a gente vai pensar em tempo segurando aquela estrutura. Geralmente faz umas 3 repetições, mas segurando aquela posição. Não é a repetição, né? A repetição a gente faz na musculação, que é comum para o desenvolvimento dinâmico, né? Você vai 1, 2, 3, faz 3 séries de 10, 3 séries de 20. Isso é um trabalho de encurtamento e de extensão da musculatura, né? Então ele vai trabalhar essa hipertrofia. Num aspecto de resistência pode trabalhar também, mas principalmente a isometria que vai fazer isso, que vai manter a musculatura rígida, segurando aquela estrutura para que ela não sobrecarregue a articulação. E por consequência, você vai ter uma pele mais firme. Uma pele mais firme? Mais ou menos. Aí cai mais numa situação de colágeno, né? Que aí já cai num aspecto mais nutricional. Tá. Né? Se você pega, por exemplo, uma pessoa que foi obesa, né, foi mais gordinha, e ela emagreceu bastante, ficou com aquela pele flácida, né? E ela faz um exercício isométrico e fica mais tonificada a musculatura. Às vezes a pele pode ficar um pouquinho frouxinha, né? Agora, quando a gente vai pensar num aspecto muscular, o músculo tem que ter um tônus melhor, né? Você, ao tocar no músculo, você sente que ele é desenvolvido, macio, e na hora que ele precisa contrair, ele fica totalmente tensionado, né? Quando você vê aquelas pessoas que você encosta nela e a musculatura já está muito dura, parecendo uma mesa, aquela musculatura ela não está ainda muito saudável, né? Ela tem que ser mais macia, a musculatura. Agora, inclusive capas de revistas inúmeras aí por conta, né, da própria estação, falando sobre os anabolizantes e falando, inclusive, daqueles ditos aí nutricionais para os músculos. Como é que você vê esses... não sei se é medicação, como é que a gente chama, né? Esses compostos aí que são apresentados, inclusive nas academias. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em anabolizante, né? Aí a gente já começa a cair em situações metabólicas, predisposições genéticas ao câncer, disfunções sexuais e disfunções hormonais, né? Então a gente já começa a cair em situações até que leva a um risco de vida para o paciente, né? Quando a gente pensa num aspecto quiroprático, um aspecto biomecânico, a gente imagina o seguinte: bom, o anabolizante ele vai servir para aumentar, hipertrofiar, né, a musculatura, deixar ela bem desenvolvida. Mas não só o anabolizante serve para isso. Você tem que usar um anabolizante e, teoricamente, estimular aquele músculo. Só que, muitas vezes, para você chegar naquele resultado que você almeja, você tem que pegar carga demais. E por um período muito curto. Você chega a dobrar, triplicar a carga em períodos de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso para a coluna vertebral é muito ruim. Tanto que quando a gente pensa em atividade física em academia e até essa influência de anabolizantes e nesse anseio do homem e da mulher de ter o corpo perfeito, tonificado, grande, a gente tem que pensar o seguinte: quando uma pessoa vai fazer uma academia, o ideal é ela primeiro ver como que está a base dela, né? A base dela é coluna vertebral e a pelve. Isso é o que vai te sustentar. Se você tiver alguma coisa errada aí, e começar a trabalhar um fortalecimento muscular, pode ser que no começo você não sinta dor. Mas lá na frente, quando as cargas, os pesos aumentarem, essa dor pode vir. E aí vai te forçar a ficar de molho. E vai perder, inclusive, tudo que conquistou. Exatamente. E às vezes ganha uma lesão que não dá nem para tratar
totalmente, né? É porque me faltou aqui a palavra, o anabolizante, eu também não concordo, mas é alguma coisa que eles usam que atua no músculo antes e depois do exercício. Uhum. Que eu não quero falar o nome comercial aqui, mas... Ah, tá. Já sei. Que eu fico assim pensando, será que pode, que não pode? Tá. Esse produto, essa substância, eu entendi o recado. Essa substância é uma substância que ela vai... Eu não posso falar o nome comercial, porque senão a gente corre o risco, né, de levar até um processo. Não é esse o caso, não quero falar bem ou mal, quero saber a verdade de se funciona ou não. Existem algumas substâncias hoje disponíveis que você acelera o processo de manutenção da fibra muscular. Isso, né? isso. Então, são tipos de proteínas que elas acabam favorecendo uma reconstrução daquela fibra. Em pó, entendeu? Você que faz ginástica aí, que malha, você entendeu. Esses que melhoram, não a performance muscular, mas ela dá a manutenção para o músculo depois que ela foi utilizada, é um bom suplemento. É um bom suplemento, mas é claro que a gente nunca pode generalizar, porque tem pessoas que têm rejeição a alguns tipos de nutrientes. Então, cabe a um nutricionista chegar, fazer uma avaliação completa e ver se aquela pessoa tem alguma predisposição, tem alguma rejeição, tem alguma particularidade que possa influenciar. Numa via de regra, pensando teoricamente, é um tipo de produto, um tipo de suplemento que pode levar, né, a uma melhoria da saúde muscular. Mas, voltando às questões de anabolizante, a gente tem que ficar muito esperto, porque o problema, além de utilizar esse tipo de substância, é a forma como você vai levar o seu corpo através dos desgastes, do estresse físico, mecânico, para chegar àquele resultado final. Então, pensando em academia, pensando em exercício, em hipertrofia, a gente tem que pensar em, primeiro, deixar a coluna muito bem estabilizada. Para isso, antes de ir numa musculação, vá para um especialista em coluna, em quiropraxia, por exemplo. Nós vamos avaliar toda essa mecânica, ver como que está o funcionamento dela, já passar já dar uma ideia de exercícios para poder reforçar aquele músculo, que junto com o educador físico, ele vai desenvolver aquela base. Depois que desenvolveu a base, aí o que você vai fazer? Você vai trabalhar o seu condicionamento, que em alguns casos dá para você fazer ao mesmo tempo, né? Condicionar e fortalecer a base. Depois disso, que você começa a entrar com hipertrofia, começa realmente a estimular a musculatura para ela ganhar massa, né? Ganhar volume. Então, são 3 passos. Fortalece a mecânica da sua base, né? Do seu pilar de sustentação, depois condiciona e depois hipertrofia. Muito bom. Se pula essa etapa, pode ser que você tenha que voltar. Vou falar um pleonasmo, voltar atrás. Exatamente. Olha aí, gente, hoje nós sabemos que é praticamente impossível durante a vida não desenvolver nenhum tipo de doença na coluna vertebral. Como funciona, então, o processo de envelhecimento na coluna vertebral e por que tantas pessoas sentem dores nas costas? Esse envelhecimento foi aquele inicial, né? A gente... É impossível a gente inibir o envelhecimento, então, consequentemente, existem 5 fatores que levam a esse envelhecimento. Cabe a nós inibir esses 5 fatores. E uma coisa que acontece no nosso corpo devido a esses fatores, né, que é o estresse, voltando para o ouvinte que ainda não viu esse pedacinho do programa, os 5 fatores são estresse, má postura, nutrição, hábito nutricional inadequado, obesidade e sedentarismo. Se você tem esses 5 presentes, você vai acelerar o seu processo de envelhecimento. E quando você começa a acelerar o processo de envelhecimento, você começa a desenvolver um probleminha que o quiropraxista chama de complexo de subluxação vertebral, que é uma alteração onde a articulação não movimenta de forma adequada, fazendo com que gere desequilíbrio, desgaste mais a estrutura e acelere ainda mais esse processo de envelhecimento. Por isso que o quiropraxista identifica esse complexo e restaura o complexo de subluxação vertebral. Essa é a grande missão do quiropraxista, né? Partindo dessa ideia, vamos imaginar o seguinte, para ficar até mais fácil do ouvinte entender mais ou menos como que funciona essa falha mecânica. Vamos imaginar que o nosso corpo, a nossa coluna vertebral, é uma grande empresa. E aí toda empresa precisa se movimentar, se deslocar.
Pensando dessa forma, digamos que cada articulação do nosso corpo, vamos pensar que nós temos 144 articulações na coluna vertebral, então são muitas articulações. Vamos pensar o seguinte, cada articulação é uma pessoa, um trabalhador. Esse trabalhador ele precisa produzir, mas ele pode ficar doente. Se ele ficar doente, o que vai acontecer? Os outros da área vão ter que assumir a função dele. A partir do momento que eles começam a assumir a função dele, essas pessoas que assumiram vão ter trabalho a mais. Tendo trabalho a mais, se essa articulação, se essa pessoa não voltar, né, para a sua atividade rápido, aquelas articulações que sobraram, que estão fazendo a sua atividade compensatória, vão começar a se desgastar e vão ter que ficar ausentes também. E aí você começa a ter uma empresa, uma coluna vertebral cheio de funcionários, articulações que estão com falhas de mecânica, que não estão fazendo o seu papel real. Não fazendo o seu papel real, o que vai acontecer? A empresa não vai conseguir andar, a coluna não vai conseguir se movimentar. E dessa forma, você começa a desenvolver um desequilíbrio mecânico e, consequentemente, você desenvolve dor, lesão, envelhecimento precoce. Então, partindo desse pressuposto, o que a gente tem que pensar? Inibir, impedir, fazer de tudo para que essas articulações não fiquem doentinhas e para elas, caso elas fiquem doentes, muitas vezes a gente não percebe isso, né, quando é na fase inicial. Então, né, digamos que tem 144 articulações e só 5 alteraram. Às vezes essas 5 passou desapercebido, você realmente não sentiu que ela estava com problema. Mas quando começa a ir para 7, 8, 10, 12, 15, 20, o seu corpo começa a dizer uma coisa: estou ficando pesado, estou ficando cansado e agora estou começando a sentir dor. Ou seja, nesse momento significa que você já tem um monte de articulação alterada. Por isso, a gente tem que pensar em prevenção. A gente tem que pensar em buscar especialistas que restaurem essa mecânica para sempre garantir que as articulações vão estar em funcionamento completo e aí, consequentemente, não influenciar no mecanismo, no funcionamento da coluna vertebral. Ai, que delícia! Eu aprendi um montão, assim, eu tenho certeza que você também, sobretudo porque o Davi Porto, ele fala de uma maneira muito fácil, né, que todos nós conseguimos entender, sobretudo porque coluna quem não tem, vai ter. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Quem não tem dor nas costas, terá. Provavelmente vai ter. 85% da população mundial. É um número muito alarmante, considerável, não é? né? Ô, Davi, muito eu acho obrigada, que eu escolhi a profissão certa. Viu, tenho certeza que não vai faltar serviço para você. É verdade. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Eu que agradeço, Liliane. Tudo de bom. E a você que esteve aí conosco também, muito obrigado, nosso carinho. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benebedeu. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.